realidade para o homem comum. É de pouco valor essa evidência da zona primitiva do mundo oculto, não sendo aproveitável examinarmos aquilo que já não nos pode prestar qualquer benefício em face do grau evolutivo em que nos encontramos, da mesma forma que seria inútil compulsar cartilhas de alfabetização depois de cursarmos a academia. Graças ao extraordinário desenvolvimento do seu chakra coronário, Buda, Jesus, Dom Bosco, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Marzi, Babaji, Masaya, Led Beater e os outros homens excepcionais, podiam abandonar o corpo físico sem interromperem as atividades habituais da consciência, em vigília. Eles podiam manter-se ao mesmo tempo cônscios de si, na fronteira do mundo angélico e do físico, num estado de percepção panorâmica capaz de abranger os fenômenos de ambos os mundos ou planos. A Igreja Católica Romana costuma pintar os seus benfeitores, líderes ou santos, com uma auréola de luz dourada em torno da cabeça, e isto comprova perfeitamente a antiga tradição iniciática de que o chakra coronário é um potencial de beleza que aumenta tanto quanto também progride o espírito do homem. O próprio hábito da tonsura prescrita aos padres jesuítas, que deixa um pequeno círculo raspado no alto da cabeça, subordina-se ao velho conhecimento da importância do chakra coronário, conhecido pelos hindus por Brahmarandra ou a fonte oculta principal, que libera energia psíquica no contato do espírito imortal com o mundo físico. Enquanto os demais chakras do duplo etérico apresentam certa depressão no seu centro vorticoso, lembrando a figura de um pires ou hélice em movimento turbilhonante, o chakra coronário mais se assemelha a um intenso foco de energias giratórias a despedir fulgores. Lembra uma cúpula ou coroa fulgurante em torno da cabeça do homem, espargindo radiações que lhe formam um halo luminoso ou aura translúcida. Capítulo 21. É possível a morte do espírito? Nota do médium. Como complemento elucidativo desta proposição, transcrevemos alguns trechos de um artigo de José Fuzeira, publicado na Revista Internacional do Espiritismo Brasil, e na revista La Consciencia, de Buenos Aires. Diz ele, na revista Sabedoria N. Graus 3, consta uma crônica sob o título A Morte do Espírito, assinada por um ilustre pensador espiritualista, o qual baseia a lógica da sua teoria no seguinte fundamento: se o espírito é livre, deve admitir-se a possibilidade de que possa rebelar-se contra Deus, não apenas uma vez, arrependendo-se, e depois voltando a Deus, mas que continue, para sempre, na rebelião. Não se admitir essa possibilidade seria confessar que o espírito não é livre. Mister então que no sistema existe um meio de impedir a essa liberdade que ela faça naufragar a obra divina. É, então, de absoluta necessidade lógica que a vontade definitivamente rebelde de uma criatura que assim quisesse ser, eternamente, seja paralisada e que exista no sistema um meio de atingir essa finalidade. Esse meio é justamente a destruição do espírito, não como substância, mas como individualização particular. Diz mais, o espírito é constituído pela substância indestrutível de que está constituída a própria divindade. O que teve início no ato da criação foi a individualização particular de cada espírito. Para elucidarmos melhor o conteúdo de tal proposição, vamos especificá-lo assim: a substância de que se forma o espírito é uma espécie de corpo. Não é o eu, o indivíduo, ou seja, a entidade consciencial. Esta é criada, enfim, o sopro divino ou a luz que Deus acende na intimidade da substância indestrutível. Então, alega o autor da referida teoria, como a rebeldia perpétua de um espírito resultaria num atrito eterno, que perturbaria o equilíbrio do universo moral, então, a única fórmula para solucionar o impasse ou divergência entre a criatura e o seu Criador será a de Deus desintegrar, ou seja, matar tal espírito desobediente e incorrigível. Ora, embora o autor de tal concepção, no sentido de atenuar a violência do choque mental que a mesma produziu entre os espiritualistas que tomaram conhecimento da sua teoria, alegue ser uma possibilidade teórica, esta linha oblíqua não consegue evitar o sério conflito teológico criado na mente de uma grande parte dos que tomaram conhecimento do seu teorema,
pois nem todos dispõem de uma percepção aguda, em condições de se orientarem dentro de um esquema de cogitações um tanto complexas ou transcendentes. Pergunta: podeis dizer-nos algo quanto a uma tese já dada à publicidade, a respeito da morte ou desintegração do espírito deliberada por Deus, ante a contingência ou hipótese da rebeldia eterna de um seu filho? Matiz: admitir a morte do espírito, ou seja, da alma, e divulgar ou trazer essa concepção para a tela da publicidade é criar mais um labirinto de dúvidas teológicas e aumentar a controvérsia existente entre as diversas crenças ou religiões, que já se encontram em divergências intransigentes quanto à interpretação da letra dos evangelhos. Consideremos o caso, em face da visão onisciente, imutável e absoluta da sabedoria de Deus. É inadmissível a rebelião perene da criatura contra o seu Criador e suas leis. Semelhante presunção e suas consequências punitivas são as da fórmula bíblica dos anjos decaídos. Porém, tal dogma, como outros, não possui qualquer consistência moral de lógica e bom senso, nem mesmo para ser admitida sob um raciocínio apenas teórico, porquanto a morte do espírito é uma impossibilidade concreta. A desintegração das consciências de indivíduos gerados ou nascidos do seio de Deus constituiria uma enorme aberração, visto que a extinção ou morte das centelhas vivas que o Criador lançou de si implicaria na morte dele próprio, que é a fonte dessa vida. Tal qual se dará no dia em que se extinguirem ou morrerem os raios de luz do Rei Sol, pois sendo frações vivas de si mesmo, é óbvio que ele morrerá também. Abordemos, então, o outro ângulo do teorema, o que se refere ao mal, suas causas, seus efeitos e amplitude. O mal é uma reação de deprimências morais, porém, transitórias, sem prejuízo que subsista na eternidade. O homem, na sua caminhada evolucionista, enquanto permanece na ignorância da sua realidade espiritual eterna, seu livre-arbítrio desordenado leva-o a cometer desatinos de toda espécie, ou seja, pratica o mal. É que os seus ouvidos ainda estão fechados à voz profunda que vibra no recesso da sua consciência, advertindo para que resista aos impulsos negativos do mal, em seu próprio benefício, pois Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se regenere e se salve. Nas fases intermediárias da sua evolução, o homem, ativado pela força negativa, mas pertinaz, do egoísmo, tem como ideal supremo de sua vida adquirir recursos sem limite, que lhe garantam prover não só as suas necessidades comuns, mas que lhe facultem desfrutar também o gozo de prazeres e comodidades supérfluos. No entanto, logo que ele tem conhecimento de que é um espírito imortal e ciente em seu íntimo grandeza sublime desse atributo, e ainda, que o fator eternidade terminará por vencê-lo, esfacelando todas as resistências da sua rebeldia contra o bem, ele, então, pouco a pouco, renunciando aos prazeres e interesses efêmeros do mundo utilitarista que o rodeia. Nesse estágio recuperativo, que se prolonga por diversas reencarnações, chega o dia em que uma nova aurora se abre a iluminar-lhe a consciência, e, então, opera-se a transfiguração referida por Paulo de Tarso. O homem velho feito de carne animal, cede lugar ao homem novo da realidade espiritual. Depois, a dinâmica do seu egoísmo, que é a natureza do ego inferior, gradativamente, sublima-se, transmuda-se num fator ou elemento energético do ego superior, ou seja, o homem novo, já despertado, dispõe-se a assumir o comando de si mesmo, no seu trânsito pelo cosmo. E, à medida que a sua consciência se eleva e santifica, então, aquela mesma firmeza de vontade do querer é poder que vence e realiza. Em vez de estar a serviço do ego inferior, passa a servir o eu superior, cujo ideal supremo é o amor-fraternidade de amplitude cósmica, que, na realização integral do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, perdoa, sacrifica-se, socorre, renuncia, dando tudo de si sem pensar em si. E assim, atingida esta plenitude moral de grau santificante, o microcosmo humano, que é o homem, passa a refletir as qualidades, as virtudes sublimes do macrocosmo divino, que é Deus. Nessa altura realiza-se então a afirmativa da Gênesis, que diz: o homem é feito à imagem de Deus,
E também, conforme Jesus, o Filho e o Pai são um. Consideremos agora a essência moral da sua presunção quanto à possibilidade de um espírito permanecer nos abismos do pecado através do tempo e eternidade. Semelhante contingência é inadmissível sob todos os aspectos, pois há uma lei cósmica de evolução dinâmica, que impõe um movimento ascensional a todos os fenômenos do universo, impulsionando o imperfeito para o mais perfeito, o pior para subir ao melhor. E até a própria matéria bruta, na sua constituição atômica e molecular, está sujeita a esse imperativo evolucionista. Além das razões expostas, a teoria da morte do espírito fica destroçada pela base, em face das seguintes contingências de ordem moral, uma vez que Deus, em virtude dos seus atributos de presciência e de onisciência, vê e identifica o futuro como uma realidade presente, é óbvio que ele sabe, por antecipação, qual o rumo ou diretriz moral que seguirá cada um de seus filhos em suas vidas planetárias. E como decorrência dessa visão antecipada, saberia, portanto, que entre eles, alguns, por efeito do seu livre-arbítrio, virão a ser rebeldes incorrigíveis, e que ele, depois, terá de extingui-los mediante a pena de morte espiritual. Ora, em face de tal contingência ou determinismo, resultaria o seguinte conflito de ordem moral em relação aos atributos divinos. É que, havendo entre os espíritos filhos de Deus, uns, possuidores de virtude ou força de vontade que os tornaria capazes de alcançar a hierarquia da angelitude e fazerem jus à vida eterna, e outros, condicionados a serem uma espécie de demônios, e que, por isso, mais tarde, será necessário extingui-los pela morte espiritual. Então, como conciliar esta parcialidade iníqua do próprio Criador, em face dos seus atributos de justiça e amor infinitos? E mais, se Deus tem de emendar ou corrigir hoje um seu ato de ontem, então, que é feito da sua perfeição e infalibilidade? Ciência comprova previsões de Ramatiz. Nesta obra Elucidações do Além, o autor espiritual Ramatiz assegura que dentre as verdades a serem reveladas ao mundo antes do fim do século, teria destaque a pluralidade das existências, através da comprovação da reencarnação do espírito a partir de pesquisas, ou trabalhos, dos profissionais da área de saúde, como a seguir transcrevemos das páginas 11 e 12. Ora, entre as verdades que vão ser conhecidas ou reveladas ao mundo ainda antes do fim deste século, avultam como estrondosas e revolucionárias em seus efeitos morais, sociais e espirituais, a comprovação substantiva da pluralidade dos mundos habitados e a da pluralidade das existências. Quanto à primeira, será comprovada pelas comunicações interplanetárias, e quando a segunda, simultaneamente, em diversos países, surgirão psicanalistas experimentados, os quais, mediante experiências conjugadas à metapsíquica e à parapsicologia experimental, provarão que as vidas sucessivas ou reencarnação do espírito é também uma realidade absoluta e demonstrável. Esta prova decisiva está entrosada num fenômeno de psiquismo que já tem sido levado a efeito entre vós, em exibições públicas no palco de teatros e cinemas. Referimos-nos ao fenômeno de condicionar o ego ao espírito encarnado, o homem, a uma introspecção psíquica, fazendo que ele regrida e viva, de novo, os diversos estágios de sua vida e idade, num descenso vibratório que, mediante uma espécie de revelação das chapas fotografadas na tela da sua memória, faculta-lhe expor e retornar a viver, com absoluto realismo, as emoções de cenas e quadros vividos por ele durante a sua vida. Reproduzimos abaixo entrevista concedida pela doutora Maria Teodora Ribeiro Guimarães, presidente da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, com sede em Campinas, São Paulo, ao jornal Alavanca, da USE, Campinas, na matéria intitulada A Cura Espiritual pela Reforma de Caráter, onde os argumentos da terapia de vidas passadas, TVP, afirmam a reencarnação. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas,
A rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Doutora Maria Teodora Ribeiro Guimarães conta nesta entrevista como a TVP trata seus pacientes. O que o Espiritismo chama de reforma íntima, aqui denominamos reforma de caráter, afirma, dizendo ainda, a psiquiatria, até o ano 2000, vai ter que encarar o homem sob um novo paradigma, a de um ser espiritual. Sem isso, vai continuar prescrevendo remédios e mais remédios, como há 40 anos. Alavanca, como psiquiatra, porque adotou a técnica da TVP. Doutora Teodora, adotei a TVP desde o momento em que descobri que nunca havia curado ninguém como psiquiatra. A maioria das doenças mentais graves, nos hospitais psiquiátricos, são processos obsessivos, que não se resolvem prescrevendo remédios, mas trabalhando nas causas das obsessões que, aqui, denominamos presenças. Alavanca, porque esse eufemismo. Doutora Teodora, porque os psiquiatras em geral são muito prepotentes. Acham que, por não ver ou ouvir os espíritos, eles não existem. Muitos clientes meus só vieram a se curar depois, com a TVP, que é um novo paradigma de psiquiatria, em que o homem é considerado um ser biopsicossocial e espiritual. A psiquiatria clássica abstrai a parte espiritual, mas não cura ninguém. Essa é a grande diferença da TVP para outras terapias. Alavanca, e qual a técnica que utiliza para levar o paciente ao transe? Doutora Teodora, não há truque ou salamaleque. O paciente fecha os olhos e vai até lá, a origem do problema que o aflige. Por exemplo, muitos dizem estar sofrendo da síndrome do pânico, que é o mal da moda. A psiquiatria tomou os sintomas mais comuns, como o medo de morrer sem assistência, para catalogar a doença, mas é preciso decodificar isso para o paciente. O que você tem é medo de morrer em lugar fechado, medo de morrer afogado, etc. Em vez de você sofre da síndrome do pânico. Alavanca, a regressão estabelece a correlação do medo com uma situação vivida no passado. Doutora Teodora, sim. E quando a pessoa volta desse estado alterado de consciência, sabe que teve a lembrança da emoção daqueles episódios rememorados. Mas isso não basta para que esteja curado. Terá de trabalhar esses conteúdos até desaparecerem todos os resíduos do trauma. Alavanca, e qual o índice de sucesso nos casos atendidos pela TVP? Doutora Teodora, esta é a única terapia que ousa dizer que pode curar distúrbios da mente, como os transtornos psicóticos, porque entende a origem do mal. Não é uma panaceia, mas tem tido sucesso na maioria dos casos. Cerca de 5% dos pacientes abandonam o tratamento, mas os demais se curam, se persistem até o fim. Alavanca, e nos casos obsessivos, como tratá-los à luz da TVP? Doutora Teodora, se há presenças perturbando seu estado de saúde mental, isso também está ligado a uma vida passada. Os pacientes descobrem que cometeram erros e, em 50% dos casos, conseguem ter contato com seus desafetos durante as regressões. Todos os que têm um processo espiritual, obsessão, julgam-se vítimas. Depois descobrem que, ao contrário, são eles mesmos os algozes e que terão que pedir perdão. Aquilo que o Espiritismo chama de reforma íntima, aqui chamamos reforma de caráter. Temos que aprender a perdoar, mas também a pedir perdão. Há casos de pacientes que, ao recobrarem lembranças do mal que fizeram, mostram-se ainda irredutíveis a pedir perdão. Alavanca, estaríamos então repetindo o sermão das bem-aventuranças de Jesus. Doutora Teodora, estamos levando um novo paradigma para dentro da ciência. Está na hora de a psicologia entender que brandura e resignação fazem parte da cura do ser humano. Não é simplesmente uma questão de crença, mas uma questão de lógica. Os homens estão cada vez mais materialistas, dentro de uma sociedade muito competitiva. As doenças dobram seu orgulho e fazem com que cada um se volte para o lado divino. Transcrito do jornal Alavanca, junho, julho 98, CX. Postal 1384, CEP 13.001 a 970, Campinas, SP. Fim.